você já pode ir, né, para realmente fazer a estimativa do risco. Grande, médio, pequeno, aceitável ou inaceitável, dependendo do rótulo que você utilizar aí na sua empresa. E lógico, né? Quanto maior for o risco, ou quanto maior o nível do risco, tão logo devem ser adotadas medidas de controle. Outra coisa a se considerar é que às vezes você tem um risco que não é tão grande, mas que é um risco que acomete muitos trabalhadores. Então, mesmo quando o risco às vezes não é muito grande, mas se acometer muitos trabalhadores, talvez valha a pena colocar essa questão também como prioridade. A partir disso, da avaliação do risco e da tomada de decisão, a gente vai definir as medidas de controle, né? Lembrando a velha e boa hierarquia das medidas de controle, né? Que estava presente lá na NR9 e que agora está presente lá na NR1. Né? Boa e velha hierarquia das medidas de controle. Eliminar o risco, né? Que você pode ir lá na fonte e cortar o risco na fonte, substituir uma máquina perigosa por uma outra segura, substituir uma máquina por uma outra intrinsecamente segura, né? Pode também ocorrer a substituição direta do equipamento, né, por algum outro menos arriscado, ou talvez mudar o processo produtivo para que aquela máquina não seja mais necessária. Talvez seja o caso de adotar controle de engenharia, né, barreiras físicas, isolamento, ou talvez seja o caso de adotar medidas de controle administrativa, né? Rodízio, diminuição do tempo de exposição, talvez sinalização, talvez um sistema de análise de risco, de permissão de trabalho. E, em último caso, quando todas essas outras medidas não forem possíveis, ou estiverem em fase de estudo ou em fase de implementação, aí a gente implementa o EPI, né, o Equipamento de Proteção Individual, que, lógico, vai depender do risco da atividade e do nível de proteção que a empresa quer adotar. Né? O ponto ruim do EPI é que quando você, ao invés de implementar as outras medidas que a gente citou, você vai para o uso do EPI, acaba sendo necessário a troca daquele EPI com alguma frequência e supervisão. Porque o EPI, por melhor que seja, algum trabalhador esquece de colocar, algum outro não gosta de utilizar, então toda vez que você investe no EPI, inevitavelmente você tem que investir também em supervisão, em educação, e isso também custa dinheiro. Então, cada medida de controle deve ser especificada, incluindo o responsável pela sua implementação, o prazo para a implementação. Né? Sempre é importante você descrever qual vai ser a metodologia que você vai utilizar, o passo a passo para a implementação daquilo. Quanto mais o seu plano de ação estiver detalhado, provavelmente maior a possibilidade daquelas medidas realmente saírem do papel e irem para a prática. E lógico, depois de implementar, depois de ter o plano de ação definido, é hora de monitoramento e revisão, de você acompanhar se aquelas medidas estão sendo implementadas e, se acaso forem implementadas, avaliar a sua eficácia. Será que elas estão trazendo o resultado desejado? E também observar, né, o equipamento e a situação de trabalho de forma frequente, porque algumas situações podem exigir uma nova análise de risco e talvez outras medidas de controle. Mudança no projeto, mudança na máquina, mudança na linha de produção, novos produtos, novos agentes inseridos no contexto de trabalho, incidentes ou acidentes, e também alteração nas normas regulamentadoras e alteração em normas internacionais, né, também podem ensejar novas análises de risco. A análise de risco é peça fundamental para garantir mais segurança ao processo de trabalho. E é um processo contínuo.
né? Você não faz análise de risco uma vez e acabou, está acabado para sempre. Não, você faz análise de risco, implementa os controles, avalia a eficácia e depois vai monitorando o ambiente de trabalho para ver até quando aquelas medidas que foram ou estão sendo implementadas podem garantir a segurança para o trabalhador e até quando elas eventualmente possam se tornar ineficazes e ultrapassadas. Gostou desse vídeo? Curte aí, se inscreva no canal. Se tem sugestão de pauta, escreva aí abaixo desse vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Falou!